O que tu acha que é educação inclusiva? Cara, pra mim, educação inclusiva é algo relacionado às pessoas especiais com deficiência, mas eu não tive uma experiência na minha infância ou proximidade com essas pessoas, então eu não sei exatamente do que se trata. Ponto. E por que tu acha que tem uma necessidade de existir essa educação inclusiva? Para que pessoas como eu tenham o mínimo de noção sobre o assunto, quando for tocado em algum tipo de discussão ou alguma pauta, e provavelmente tem algum benefício sim para a pessoa com deficiência para fazer parte da sociedade. Acho que é isso. O que tu acredita que é uma educação inclusiva? Educação inclusiva, eu acredito que seja uma educação para crianças especiais, isso. Tá bom. E por que tu acha que tem a necessidade? Qual a necessidade de ter uma educação inclusiva? Nas escolas, isso é muito importante, porque a forma das crianças hoje em dia, né, serem especiais, é preciso literalmente ter uma educação especial para desenvolver muitas coisas, né, no sentido das crianças especiais. Né. O que tu acha que é educação inclusiva? Bom, na minha opinião, a educação inclusiva é no momento que tu dá espaço para uma pessoa que tu considera diferente ali perante a sociedade, é no momento que tu dá espaço para essa pessoa de fala, no momento que tu dá espaço para essa pessoa conseguir ser ela, independente de qualquer diferença, independente de qualquer coisa que ela seja. Na minha opinião, é isso. O que tu acha que é educação inclusiva? Eu acho que a educação inclusiva é uma escola, um lugar que tenha suporte para todas as pessoas com as suas condições, né? Com monitores, seria isso, uma escola que não excluiria ninguém. Eu acho que é porque todas as pessoas têm o direito, obviamente, né, de estudar e de ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas que não precisam tanto de um auxílio. O que o senhor acha que é educação inclusiva? Na minha opinião, educação inclusiva é a educação a respeito das pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Muito bem. E por que o senhor acredita que precisa existir uma educação inclusiva? A princípio, para uma questão das pessoas terem uma oportunidade, tanto na vida quanto no mercado de trabalho, tanto quanto para se sentirem úteis na questão pessoal, principalmente na questão pessoal delas. O que o senhor acredita que é uma educação inclusiva? Na realidade, ela é mais necessária, né, porque todas as pessoas têm os direitos a tudo, né? E é necessário que tenha essa educação já talvez desde criança em casa e depois nas escolas, para mostrar realmente o que é essa educação, né? Essa inclusão das pessoas, né? Tem pessoas tanto de cor de pele, sexualidade ou o que for, né? PCD, né? Deficiência, né? Ou que toda pessoa que precisa de uma inclusão ou de estar na sociedade, né? E todos fazem parte, né, da sociedade, do grupo, do contexto, né? Então é bem necessário essa educação inclusiva para isso, né? Para mostrar para as pessoas o que realmente cada um precisa, né? O auxílio, talvez, né? De que cada um precise, ou muitas vezes não precisa de auxílio nenhum e simplesmente ser reconhecido como são, né? Como realmente a pessoa é. Essa é a minha opinião. Você acredita ser uma educação inclusiva? Eu acredito que, meio que o nome já diz, é uma forma de educação que inclua todos os alunos com as suas peculiaridades. Acho que isso vai desde o que é ensinado na escola, então, tipo, a parte pedagógica mesmo, adaptar para que todo mundo consiga aprender, até adaptar a própria escola, tipo, para que ela seja acessível para todo mundo. A escola inclusiva, eu acho que para que todos os alunos tenham o direito básico do ensino e para que eles tenham a oportunidade de aprender e poder ter um futuro. A pergunta é: o que você acredita ser educação inclusiva?
Olha, educação inclusiva, eu acredito que seja realmente uma educação onde todos estariam inclusos nesse meio, sem fazer distinção nenhuma. Tanto a pessoa com deficiência, preto, branco, sem distinção nenhuma. Para mim, isso seria a inclusão, e que realmente ninguém ficasse de fora, que ninguém ficasse de fora mesmo, sabe? Embora na prática não funcione assim, mas eu acredito que seria essa questão de incluir todos nesse meio. E a segunda pergunta é: por que precisamos ter uma educação inclusiva? Justamente para que ninguém fique de fora, para que todos tenhamos acesso, para que todos tenhamos a mesma forma, sem fazer distinção nenhuma das nossas diferenças, porque, querendo ou não, todos somos iguais, independente de cor, independente de condição. Acredito que seria isso. A primeira pergunta é: o que você acredita ser educação inclusiva? Bem, primeiramente então, boa tarde. Eu sou professora, meu nome é Rita de Cássia. Eu trabalho na escola pública a partir de 2000. E em questão a pergunta, a gente como professor recebemos vários alunos com esse tipo de inclusão, e eu tenho uma opinião a respeito sobre isso. Acho que nós, professores, estamos despreparados para atender nessa demanda. Por quê? Não há uma formação específica para que a gente os receba, a não ser na área da educação especial, né? Daí eles têm todo esse conhecimento. Nós, como por exemplo eu da linguagem, os colegas das humanas, enfim, a gente não tem. Eu não consigo achar uma maneira para que a hora que eu receba esse aluno, eu vá demonstrar, aplicar, né, um conhecimento específico para isso. Não é a mesma coisa do que tratar um aluno sem esse problema. Não é a mesma coisa. Então, a gente vai adquirindo isso ao longo do tempo, com a experiência que a gente tem. No caso, eu, né, já tenho 30 e poucos anos de magistério. Então, a gente vai a cada dia, porque cada dia é um dia. O aluno chega, tem o problema ali e a gente não sabe como tratar. Não tem uma metodologia, que nós também não recebemos isso hoje. É a minha opinião, que nós não estamos preparados, tanto didaticamente, emocionalmente, para tratar esse tipo de aluno. E a segunda pergunta é: por que precisamos ter uma educação inclusiva? A gente precisa porque somos seres humanos, né? A gente não pode ser excluído de jeito nenhum. Nós precisamos, a pessoa tem que desenvolver essa deficiência do jeito dela para ser incluída na sociedade, para ser incluída na vida familiar. Enfim, é um processo que tu tem. E a gente tem que ter respeitar, né, também, porque isso não é o que a gente queira. A pessoa já vem com isso, já nasce com isso, e ela tem o direito de ser tratada, tem o direito de ser educada, enfim. Eu acho que ninguém sabe como fazer, né? É uma coisa assim bem, como é que vou dizer para ti, bem até problemática, né? A família também se envolve, todo mundo se envolve, é um processo, como eu disse. O que você acredita ser a educação inclusiva? Eu acredito que a educação inclusiva é a participação de todos os alunos em pé de igualdade, que todos os alunos tenham a mesma oportunidade, independente ou não. Nós precisamos estar preparados para isso. E a segunda pergunta é: por que precisamos ter uma educação inclusiva? Nós precisamos ter uma educação inclusiva para essas pessoas os incluídos
estejam também aptos a participar da comunidade escolar. Mas também, dentro disso, eu acredito que nós, da comunidade escolar, não estamos preparados para receber esses incluídos, porque nós não estudamos para isso. Então, fica uma grande lacuna, porque nós não temos nenhum grupo de apoio que nos apoie. Nós temos que aprendemos com eles dentro da sala. Às vezes tem um incluído que não é alfabetizado. E nós estamos assim a nível de ensino médio ou séries sinais, onde a gente tem mais 35 que a gente tem que atender e mais aquele menino. Então, essa inclusão se torna uma exclusão se a gente não tiver um suporte. Então tá, boa tarde pessoal, eu sou Maria de Fátima, sou orientadora educacional na Escola Cícero Barreto, mas sou professora também, já aposentada na sala de aula, dei aula até 2015 no 5º ano, onde tive vários alunos em inclusão. Respondendo a pergunta, a primeira pergunta, que o que seria a educação inclusiva, para mim e pela experiência que tive, a educação toda é inclusiva, porque a gente, além de incluir aquelas necessidades especiais, a gente inclui as outras necessidades, as necessidades de afeto, as necessidades de atenção, as necessidades de superação dos obstáculos. Então, para mim, como educadora, toda a educação é inclusiva, em especial aqueles que precisam de um maior apoio. O que falta para esse apoio da educação inclusiva, no sentido das necessidades especiais, é maior suporte de recursos e maior suporte de materiais, né? Para que possa realmente haver um trabalho de inclusão. Porque precisamos dessa educação inclusiva, porque nós vivemos uma sociedade de muita diversidade e que nós não podemos colocar dentro de uma sala de aula 30 alunos e tratá-los todos da mesma forma e achar que todos precisam das mesmas coisas. Nós precisamos trabalhar cada um dentro daquilo que ele tem potencialidade e daquilo que ele tem base para ser trabalhado. Buscar sempre de lá da base do conhecimento real do aluno, a gente vai conseguir. E para dar um depoimento da minha história como professora em sala de aula de alunos inclusivos, eu tive 12 alunos inclusivos num 5º ano, alguns de necessidades cognitivas, outros com paralisia cerebral, cadeirantes, autistas, e todos foram alfabetizados do 3º ao 5º ano, que foi o momento em que eu acompanhei eles até que eles completassem a alfabetização. Tem um retorno de algum sucesso, tenho 2 que trabalham na área de informática, trabalham com processamento de dados, e tem um autista que trabalha numa grande empresa de Santa Maria como na organização do material de um supermercado, que ele é muito organizado. Então isso para mim foi gratificante. Hoje são homens e eu quero escrever isso. Muito bem, meu nome é Karina Morim Sechela, mais ou menos uns 18 anos. Eu estou no estado, sou professora de espanhol, literatura, linguagem corporal, expressão corporal. E o que eu mais vejo na escola, que eu acredito ser educação inclusa, é a diferença dos alunos, é o amor que eles têm de ajudar um ao outro, de nós sabermos acolher os alunos, de a gente saber diferenciar, não diferenciar de cor, de sexo, alguma coisa não, mas saber chegar com os alunos com um abraço, saber o que eles precisam.
na área de espanhol, nas literaturas, né? Na leitura, no carinho, no saber agir, no que eles estão precisando, numa fala. Agora, por exemplo, eu estava trabalhando com eles sobre as Olimpíadas, do que eles gostavam, o que estava dando mais alegria para eles, movimentação, motivação. E vários alunos, eles falaram que essa diferença, ser diferente, estar incluso, é o que mais motiva eles a terem os amigos, a saber chegar. Porque precisamos ter uma escola inclusa? Porque ainda tem muita gente que diz que é difícil agir com alunos inclusos, que é difícil. Para mim não é difícil. Por exemplo, numa sala de aula a gente pode ter várias pessoas, mas é como eu te falei, devagarinho com cada um, agindo com cada um. E uma escola inclusa, a gente precisa, por exemplo, assim, só mais no material em si. Que às vezes a gente precisa um material mais, como é que eu vou te dizer, motivacional. Porque de resto, um carinho e uma atenção é o que mais eles precisam. A educação inclusiva, eu entendo assim, que é o acesso, que todos tenham o direito ao acesso à educação, a uma educação de qualidade, né? Independente de credo, de crença, de cor e de raça. Eu acho que esse é o caminho. E que o profissional da educação esteja também preparado também para intermediar o conhecimento, né? Eu acho que é isso aí, a educação inclusiva. Isso aí. E por que a gente precisa ter uma escola inclusiva? Porque a nossa sociedade, ela ainda é uma sociedade bastante discriminadora. E quanto mais assim a educação for inclusiva, quando mais os de menos, os que têm pouco poder aquisitivo, tiver acesso à educação inclusiva, a nossa sociedade se torna uma sociedade cada vez mais qualificada, em todos os sentidos. E acredito que vários setores só tendem a avançar mais. E é por aí, eu acho que é isso aí. E investimento também no profissional da educação, eu acho que o profissional da educação também tem que ser motivado, tanto na parte de atualização de cursos e está sempre se aperfeiçoando. O profissional tem que ter essa motivação, porque um profissional motivado, tanto na área de atualização quanto na área econômica e na área da saúde, é um profissional motivado e melhora a educação. Olá, me chamo Lívia, sou professora na Unidade de Educação Infantil IP Amarelo. Sou formada aqui pelo UFSM em Pedagogia, fiz também especialização em Gestão e depois o mestrado em Educação. Eu considero que a educação inclusiva ela é muito importante e ela considera a diversidade, né? Então, quando a gente fala em educação inclusiva, muitas vezes a gente pensa só na deficiência. Então, para mim, a educação inclusiva é considerar a diversidade como um todo e nessa diversidade incluir todos, considerando então as especificidades individuais de cada um dentro de um contexto coletivo, né? Então, não apenas a inclusão como um todo, a inclusão da diversidade, das diferenças do público em geral. Então, uma educação inclusiva, para mim, é trabalhar nesse contexto do todo, não separando ou rotulando pela falta ou por alguma característica individual, mas considerar que ser diferente é normal.
E eu acho muito importante porque a gente observa cada vez uma diversidade maior e que dentro dessa diversidade, cada um é um e precisa ser considerado nessa sua individualidade. Eu acho que é isso. Repetir isso deve ser a mesma coisa, mas eu Não, acho que é isso aí. É pra ser bem rapidinho. A educação inclusiva é uma perspectiva de educação. Deveria ser a educação, a perspectiva que vigorasse em todos os lugares, né? Para que nós, envolvidos com a gestão, envolvidos com a docência, envolvidos com as políticas públicas, tivesse consciência da necessidade de tornar a educação inclusiva, que acolhesse todas as pessoas, que considerasse todas as pessoas que fazem parte do sistema educacional. O que nós vivemos é um movimento que não é assim, né, tão favorável, porque a educação inclusiva, ela demanda muito investimento. E esse investimento, ele nem sempre é suficiente, tanto nas escolas, como investimento para as famílias que precisam acolher, né, e viver e dar o melhor de si e de condições para as crianças. Então, além da educação escolar, tem as terapias, né? Tem toda uma vida por fora que a gente muitas vezes dentro da escola conhece uma parte. Então, a educação inclusiva é uma educação que extrapola os muros da escola. Ela está em toda a comunidade, em toda a sociedade. Então, uma criança neurotípica, ela necessita, né, de cuidados, e uma criança neuroatípica, ela necessita de muito mais cuidados. E isso exige, né, de todos os cuidadores, sejam eles professores, sejam eles familiares, enfim, todos os responsáveis de um outro olhar, um olhar muito mais de acolhimento e de consideração e de respeito aos direitos, que muitas vezes isso não é considerado. Então, a educação inclusiva é uma educação de uma comunidade, de uma sociedade, extrapola as relações que se criam dentro de uma escola. Mas na escola, sim, é um lugar que nós precisamos educar. Então, nós educamos as crianças, jovens e adultos para uma educação que seja efetivamente inclusiva, humana, e para isso, obviamente, precisamos de muito recurso, muito investimento, para que realmente as crianças que mais precisam, tanto dentro de uma sala, quanto fora, né, na sua família, e com todas as terapias necessárias, tenham condições efetivas de viver. Então, a educação inclusiva é uma educação de uma sociedade. Eu sou a Kelly, sou professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. Já atuei como professora do município também, durante 6 anos, com crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Atualmente, então, eu trabalho com as disciplinas da área da educação infantil. Então, o que é educação inclusiva para mim? Educação inclusiva é a educação que possibilita que todas as pessoas, independente das suas formas de ser, de estar, de aprender, de interagir, possam estar juntas e participarem de um projeto, desenvolver conhecimentos, desenvolver aprendizagens. E isso é importante, porque nós precisamos tanto de uma educação inclusiva, porque todas as pessoas têm o direito de ser e de estar juntas na sociedade, de participarem ativamente da sociedade, de se sentirem protagonistas, de se sentirem importantes. Tem lugar para todos, cada um pode achar o seu lugar e participar das formas que for possível. E a educação tem esse papel de desenvolver esse potencial e de enxergar o potencial que cada ser tem, cada aluno, cada aluna tem, e ajudar a conseguir o melhor, né? Desenvolver o que for possível da melhor forma. Oi, tudo bem? O meu nome é Raiza, eu sou professora aqui no Departamento de Educação Especial, no Centro de Educação, na UFSE. Eu sou professora de Libras e sou professora também da disciplina de Fundamentos da Educação Especial, para os mais diversos cursos de licenciatura. Sou formada em Educação Especial e tenho mestrado em Educação. E a pergunta que me foi feita foi o que eu acredito que seja a educação inclusiva. Pela legislação, a gente sabe que a educação inclusiva ela é aquela
educação, aquela pedagogia voltada para os alunos, as crianças e adolescentes que têm algum diagnóstico, né? Seja de deficiência, seja de autismo, seja de altas habilidades. A gente sabe que pela legislação é isso, mas a gente também sabe que a palavra inclusão, né, significa colocar dentro o que já esteve fora, né? Por muitos anos, até muito recentemente, infelizmente, esses alunos com alguma condição, algum diagnóstico, algum traço de desvio de comportamento aceito pela sociedade, um desvio de aprendizagem aceito pela sociedade, considerando aquele padrão de normalidade de aprendizagem, né, pela sociedade, essas crianças estavam fora do sistema escolar, né? Elas não eram, a elas não existia o direito de aprender e não eram consideradas pessoas que pudessem, que tinham potencial para aprender, né? E a segunda pergunta é, por que a necessidade de se ter uma educação inclusiva? Né? Se a gente for pensar numa educação para todos, então por que essa necessidade de se falar em uma educação inclusiva, de colocar essas pessoas, garantir o direito que elas estejam na escola? Bom, é simples, é uma reparação histórica, né? Se antes elas não poderiam estar na escola, muitas escolas não aceitavam a matrícula destes alunos, então sim precisa de uma legislação que obrigue as escolas a aceitarem essas matrículas e obriguem as famílias a matricularem essas crianças, né? Porque independente de condição, de tempo de aprendizagem, a educação ela é um direito de toda criança. O ideal seria se a escola fosse pensada para todas as crianças em suas particularidades, em suas singularidades, porque não existe criança igual a outra, não existe tempo de aprendizagem igual a outro, não existe desenvolvimento igual a outro. Mas a gente sabe que o sistema educacional não é assim, então a gente precisa dessas legislações, desses documentos que garantam a presença de todos na escola. Eu sou a professora Anne-Karine Meurer, sou pedagoga, trabalho neste semestre, no caso da pedagogia, com introdução à pedagogia, trabalho também com a disciplina da Psicologia da Educação nos cursos de licenciatura, atuo no mestrado e doutorado na Geografia. Então, o que eu acredito ser a educação inclusiva parto da reflexão do direito. O direito que todos têm no sentido de terem acesso à educação. E penso que vocês estão pensando mais também na questão da escolarização. Então, o direito que as crianças, nas suas eficiências, nas suas diversidades, têm de terem acesso à escola. Acredito que, para que isso aconteça, nós precisamos ter umas políticas públicas que façam com que, efetivamente, esse direito ele se transforme em dever do Estado, dever da sociedade, dever dos professores, dever de todos. E para isso nós precisamos de um Estado grande, não um Estado mínimo. Que com certeza esse Estado mínimo ele vai cada vez mais diminuir a participação econômica, a participação de pessoas, a participação de tempo e tudo mais. Nós, para termos uma educação inclusiva, nós precisamos de muito tempo. Tempo dos professores no planejamento, tempo dos professores na pesquisa, no aprendizado, porque os cursos de graduação, principalmente os cursos de licenciatura, eles não têm condições de dar toda uma formação a respeito. Então, há toda uma implicação político-pedagógica relacionada ao espaço e ao tempo para que essa educação inclusiva ela realmente aconteça. Então, boa tarde, meu nome é Márcia Paixão, sou professora no curso de Pedagogia e também Educação Especial e nesse momento estou coordenadora do curso de Pedagogia do Noturno.
E respondendo essas duas perguntas extremamente importantes para a gente seguir pensando, inclusive, que universidade nós queremos, né? Acho que essas perguntas, elas ficam incluídas dentro dessa perspectiva da gente discutir que universidade nós queremos, né? Uma universidade inclusiva, ela pressupõe que a gente comece a pensar algumas coisas. Entre essas coisas, que currículo a gente quer, que disciplinas a gente vai ter nos currículos, que políticas estudantis, que políticas a gente vai ter na universidade para permanência. Acho que são alguns dos pontos que a gente pode pensar dentro dessa grande temática da educação inclusiva. E assim, vou dar só alguns pontos, assim, porque vocês podem depois seguir também discutindo o que significa isso, né, de educação inclusiva. E também o que eu acredito ser uma educação inclusiva. Uma educação que possa sensibilizar de fato os diferentes cursos, e aí eu não penso só em licenciatura, né, mas eu penso também nos diversos cursos que as universidades oferecem e têm, numa perspectiva de poder dar uma atenção específica para a garantia dos direitos, né? O que eu entendo por inclusão, né? Exatamente, entendo que é algo a ser acolhido, como diferente, mas que deva ser acolhido porque são seres humanos que estão ali, né? São seres humanos que merecem ser respeitados na sua dignidade. É difícil, é muito difícil, né? É muito difícil, porque se a pessoa que pertence à sociedade, que está num grupo, não tem uma forma de colaborar com a própria sociedade de uma maneira ou de outra, ela é praticamente alijada, ela é praticamente discriminada, ela é, digamos assim, excluída, né? Portanto, a inclusão é uma atitude muito difícil. É uma atitude muito difícil, exige muita empatia, solidariedade, mas sobretudo empatia, né? Quem é que é capaz de entender alguém que é diferente da gente, mas diferente porque tem limites, tem barreiras, tem problemas, né? Quem é que é capaz? Né? Se entendi bem a pergunta, a escola, portanto, a necessidade de uma escola inclusiva, portanto, está diretamente ligada à ideia de um aperfeiçoamento do conceito de cidadania, que passa pelo aperfeiçoamento da humanidade, né? Portanto, aqui 15, 20, 100 anos, nós teremos um nível de acolhimento das pessoas com deficiência com certeza muito maior do que hoje. Assim como foi na história, não faz muito tempo que isso era assunto, nem sequer era trabalhado esse assunto. Portanto, mas nós temos muita dificuldade, os próprios professores, acho que entender isso. Os próprios professores, o processo de formação é o processo de tomada de uma consciência, tomada de empatia. Eu entendo que nem é a questão de conhecimento, é uma questão até de grandeza humana.